Graça e a paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Marcos Cunha, da Comunidade Viva Sede. Você que está nos assistindo, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e nos siga nas redes sociais. Meus irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 5. Vamos falar neste dia, nesta mensagem, sobre as bem-aventuranças. Um texto muito poderoso das Escrituras Sagradas. Embora toda a Escritura é poderosa e divinamente inspirada, mas se nós como cristãos não entendermos o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós teremos grandes dificuldades de entender o Evangelho de Jesus, de entender os seus mandamentos, de viver uma vida à luz das Escrituras. Diz assim o texto: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero pedir para você, se você tiver condições, feche seus olhos, façamos uma oração ao nosso Mestre. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos nesse momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar com nossas vidas, a falar aos nossos corações. Que o Senhor possa repreender neste momento todo o roubo da palavra. Que a Tua palavra caia numa boa terra que é os nossos corações. E que essa semente produza frutos a 30, a 60, a 90, como lhe aprouver. Espírito de Deus, que ao término de ouvir esta mensagem, a nossa vida seja transformada. Não uma transformação ao nosso ver, ao nosso entendimento, mas uma transformação mediante a Tua palavra. Cristo, que em Teu nome todo o mal seja repreendido neste lar, onde possa ouvir e estar alguma perturbação, que a Tua paz reine. Pai eterno, que o Senhor possa neste dia, Pai Santo, através desta mensagem, converter o coração dos pais aos filhos, converter os corações dos filhos aos pais, e que de fato reine a Tua paz, ó Deus, nos lares, nos corações, em Cristo e para Cristo. Amém. Irmãos, nós precisamos diariamente buscar estar sempre aos pés de Cristo. Essa geralmente é uma fala que todo pregador inicia se falando e acabou se virando retórica. Mas eu quero nesta mensagem trazer e chamar a tua atenção para nós tirarmos as coisas da teoria, tirarmos muito da nossa somente leitura e lutarmos para praticarmos tudo aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos através das Escrituras, através dos ensinos. Porque se assim não conseguimos fazer, nós nos tornamos não seguidores do Mestre, sem perceber, nos tornamos religiosos. E Cristo, no seu ministério, Ele lutou constantemente contra toda a religiosidade. Então, não dá para se tornar um cristão sendo religioso, não dá para ser um cristão sem prática, não dá para ser um cristão só com a teoria. Então eu te convido a atentamente, não somente nesta mensagem, mas na sua caminhada cristã, buscar sempre estar colocando em prática
todo o conselho que o Mestre Jesus nos deixou, todo o conselho que o Mestre Jesus nos ensinou. Quero também deixar uma palavra sobre esse momento tão atípico que nós vivemos na nação brasileira. Nós dessa geração nunca vivemos esta pandemia, esta crise. Então quero falar rápido sobre esse assunto. Quero dizer para você que esteve desesperado, ansioso, com medos, pela incerteza da situação, porque confinamentos de 15 dias, depois prorrogação de mais 15 dias, o caos, o medo nos cercou, é verdade. E esse medo tira a fé. Esse medo, ele rouba de nós a verdade da palavra, porque o medo nada mais é do que fé na derrota, e nós não podemos ter fé na derrota. Também não nos tornemos pessoas motivadas demais a ponto de não enxergar a verdade e não tratar o assunto com a seriedade que ele pede, que ele precisa. Então, para você que esteve desesperado demais, preocupado demais, eu quero deixar um texto para você de 1 Coríntios capítulo 10, 13. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Corinto, ele diz: olha, não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas diante da tentação ele vos dará um escape, para que possais suportar. Então você descansa o seu coração em Cristo Jesus, confie nele, e sem dúvida alguma ele tudo fará. Para você que porventura acredito que você não tenha feito o que eu vou dizer aqui agora com a má fé, mas se porventura você foi a algum canal veiculador de fake news, eu quero orar pela sua vida e pedir para que você amadureça a fé, amadureça como pessoa. E quero também deixar um texto para ti, porque uma fake news, irmão, nada mais é do que uma construção de algo que não existe. É construir uma mentira, construir uma situação que não está ali. E isto, como cristão, nós não podemos ser portadores. Melhor, eu digo, como seres humanos, nós temos que aprender a filtrar as coisas. Então, também tem uma palavra para ti, você que foi portador de fake news. Está registrado ali em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que tão astutamente falam fraudulosamente. Filtre as coisas, meu irmão. Que as mentiras parem em você. Não seja você um portador de inverdades, mas seja você portador de verdades. E se porventura chegar até o seu conhecimento alguma verdade, mas se no seu filtro não houver edificação, não faça. Fique em silêncio. E para você que porventura, nesse momento de incerteza, de medo, ficou aguardando algum posicionamento de um líder espiritual para segui-lo, também quero deixar um conselho para você, também do Mestre Jesus, que está registrado no Evangelho de São Mateus, no versículo 11, e do capítulo 11 e versículo 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E a parte que eu quero deixar é esta: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É claro, nós naturalmente temos alguma afeição por algumas pessoas, alguns líderes religiosos, mas às vezes fazemos dessas pessoas nossos deuses, e os nossos posicionamentos estão atrelados aos deles. Não façamos isso. Eu até digo para você, ouça algumas pessoas, existem pessoas sérias, pessoas compromissadas com a palavra. Não ouça alguns, mas ouça aqueles que são sérios, mas sempre tenha por referência o Mestre Jesus, porque certamente nele você não será confundido, nele você não será enganado. Amém? Fica aí essas considerações para vocês diante desse problema que nós estamos vivendo no nosso país sobre o Covid-19. Amém? Vamos pensar e trabalhar sobre esse texto tão poderoso das bem-atitudes, das bem-aventuranças que o nosso Jesus deixou registrado para nós. Nós sabemos que Cristo, quando ele iniciou o seu ministério, ele nunca teve interesse em aparecer.
todo o aparecimento ele dava ao reino de Deus. Ele dizia constantemente nas suas mensagens: olha, essa doutrina que eu vos falo não é minha, mas é de meu Pai. Estas palavras não vêm de mim, vem do Pai que me enviou. Então Cristo sempre teve um interesse em apresentar a vontade do Pai, e Ele cumpriu a vontade do Pai. É extremamente importante nós como cristãos entendermos isso, irmãos. Eu me preocupo com essa geração de hoje que nós estamos vivendo. É uma geração impactada pelo sobrenatural, é uma geração preocupada com o êxtase, é uma geração preocupada com o novo. E isso me preocupa muito, porque nós não conseguimos perceber que o poderoso de Deus, o sobrenatural de Deus já foi nos dado, e foi nos dado em Cristo Jesus. Nós corremos atrás do sobrenatural, do êxtase, do extraordinário, enquanto o extraordinário é estarmos em Cristo e vivermos a sua palavra, enquanto o extraordinário é termos paz dentro do nosso lar, enquanto o sobrenatural, o extraordinário é por onde passarmos, com as pessoas que nos relacionamos, seja empresa, faculdade, cursos, igreja, sociedade, vizinhos, é construir com essas pessoas um excelente relacionamento. Então, busque isso. Essa geração me preocupa, porque às vezes assistimos chamadas, será isto, será aquilo, e isso me preocupa muito, porque sem percebermos nós nos distanciamos do Mestre. Usamos até mesmo alguns posicionamentos para chamar a atenção como estratégia, e aí nasce um grande perigo, porque quando essa pessoa, pela nossa estratégia, vem para o reino de Deus, quando começamos então o discipulado, quando inicia-se o discipulado, a verdade do Evangelho os assusta, porque o Evangelho existe renúncia. Então logo no início do capítulo 5, nós vemos o autor dizendo: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram. Então já precisamos aprender que Cristo, Ele é o sumo pastor e o rei, Ele é o soberano. Nós somos seus servos, então somos nós quem devemos nos aproximarmos dele. Se aproximar é com o discípulo, as palavras de vida eterna é com o mestre. Não troque isso de ordem, não chame, não faça orações dando ordens ao mestre, não faça orações até mesmo usando as escrituras. Eu chamo a existência aquilo que não é, como se fossem. Eu até te entendo, meu querido, é um ato de fé, mas um ato de fé que não passa por Cristo Jesus, nada mais é do que um ato motivacional. E o ato motivacional, uma hora ele vai passar, uma hora não irá realizar aquilo que você espera. E se você não estiver estruturado no Evangelho de Jesus, você vai fracassar, e a chance de você abandonar o Evangelho é muito grande. Então, meu querido, eu quero fazer uma menção aqui. Jesus, Ele é a chave hermenêutica para a leitura das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura, quando ela for lida, quando você for efetuar a leitura, tem que ter Jesus como chave hermenêutica para a explicação. Senão nós cometeremos as mais grandes besteiras e absurdos de interpretações. Não, e com isso, e com essas interpretações errôneas, nós não formamos cristãos saudáveis, mas formamos uma geração muito, me perdoe a expressão, muito mimimi, muito se não acontecer eu saio. Olha, Cristo, quando ele foi indagado por Pedro, depois de um sermão duro de Jesus, ele diz: olha Pedro, se quiser ir, então vá. Nunca, meus amados que me assistem, ameace sair do Evangelho. Nós como pessoas sentiremos muito a sua falta, mas é extremamente importante você entender que estar em Cristo é para entendermos a missão do reino e sermos servos, não Ele como o nosso Senhor. Nunca perca isso de vista. Não esqueça então que aproximar-se é com o discípulo, não com o mestre. Naturalmente você até poderá me citar um texto que está em Gálatas, que diz: chegai vós a mim e eu chegarei a vós.
É verdade, mas note que a aproximação ainda continua sendo sua. A aproximação continua sendo minha. Ele é o Deus, nós somos os seus servos. Irmãos, antes de nós darmos continuidade no capítulo 5, eu quero rapidamente passar com você no capítulo 4 de Mateus, para nós entendermos a contextualização do capítulo 5, embora o capítulo 5, por si só, ele já é completo. No capítulo 4, nós temos o tão também conhecido e magnífico texto da tentação de Jesus. Nós temos o Mestre sendo levado pelo Espírito para ser tentado. E na tentação, o inimigo, ele usou 3 questões. Eu destaquei apenas 3, mas existe uma infinidade de coisas que certamente o Senhor te revelará quando você estiver estudando as Escrituras. Eu destaquei apenas 3 questões muito corriqueiras, muito comum, que todo ser humano vai passar: fome, proteção e prosperidade. Esses 3 pontos, eles estão associados a qualquer ser humano de qualquer classe social. Então, logo, esse texto é muito realista. Ele é um texto que nós não podemos dar as costas para ele. Fome, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O inimigo, então, você já é conhecedor do texto, diz: olha, transforma em pão. Ele coloca para Cristo uma ação. A resposta você já sabe: olha, nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação: o inimigo pega o Mestre e o leva para a cidade santa e o sobe com ele ao pináculo do templo, no ponto mais alto, e diz assim: olha, pula, porque ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Na primeira, ele coloca para Jesus uma ação. Na segunda tentação, ele coloca para Deus a ação, que Deus dará um livramento a Jesus. A resposta também você já sabe, não me aterei a ela. E a terceiro ponto da tentação do Mestre: ele então é levado para um alto monte, e neste lugar o inimigo mostra as riquezas e a glória dessas riquezas. E ele diz: olha, isso eu te darei. E você também já sabe a continuação: se prostrados me adorar. Mas o ponto que eu quero citar para você aqui é o seguinte: fome, proteção, prosperidade. Na primeira, fome, ele coloca para Jesus a ação. Na segunda, ele coloca para Deus a ação. E na terceira, ele coloca como ele, o autor daquela dádiva, se Cristo o adorasse. Irmãos, preste atenção aqui, aí eu quero pedir para que você tenha esse cuidado. Nós nos comportamos dessa mesma forma, até mesmo porque na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, nós somos ensinados assim: nós atribuímos, oramos a Deus em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Então pedimos para Cristo uma resolução de uma situação nossa, fazemos isso e trazemos Deus para a nossa oração. Até então não há nenhum problema. O grande problema está no terceiro ponto. O terceiro ponto é: nós buscamos de forma incansada prosperidade. Não é nenhum erro você buscar prosperidade. Afinal de contas, ninguém estuda para não buscar ser bem sucedido. Ninguém trabalha muito e duro para não construir algumas posses. Não há nenhum pecado e não há nenhum erro nisso. O erro existe quando a gente mistura a nossa busca com a fé, quando a gente não sabe separar, quando não temos maturidade espiritual, nem maturidade como pessoa para separar os assuntos. Muitas vezes nós estamos recebendo coisas, mas que não tem sido, não tem vindo de Deus como doador, tem vindo do inimigo e nós não estamos sabendo discernir. Nestas 3 eventos, desses 3 pontos da provação de Jesus, o inimigo, ele usou as Escrituras como referência, ele usou as Escrituras como verdades. Em nenhum dos momentos que ele cita a Escritura da aprovação, ele mentiu, porque as Escrituras diz de fato que Deus
Salmos 91, dá-me a ordem aos seus anjos para nos guardar. Então, meus amados irmãos, tomemos cuidado com a forma como nós estamos vivendo o Evangelho, porque estamos vivendo um Evangelho materialista, à luz do Deus deste mundo que é Mamon. Não vivendo um Evangelho à luz de Jesus Cristo, buscando a verdadeira espiritualidade. Reflita nisso. Quando então Cristo sai da tentação, a Escritura diz que o inimigo se afasta, vai embora e os anjos aparecem e o servem. Diante disto, que os anjos aparecem e o servem, Jesus então começa a fazer os seus primeiros discípulos. E entramos então no capítulo 5. Quando Cristo chega no capítulo 5 e ele começa a ministrar aos seus discípulos, e a multidão que ali estava sobre as bem-aventuranças, ele deixa pontos muito importantes que eu quero pensar com você sobre isso. E quero te convidar a tentar entender e ver aquilo que o texto está nos ensinando, não aquilo que a tradição às vezes nos mostrou. E este é um grande conflito. Nós temos deixado a tradição ter muito mais força do que o Evangelho. Logo, a tradição não nos deixa enxergar a revelação de Jesus Cristo. A tradição, naturalmente, é muito importante. São ensinos, são ritos, são doutrinas que foram passadas de geração a geração. Só que a tradição, ela ganhou tanta força, que ela se tornou uma doutrina tão forte, que as Escrituras de muitos dos nossos tempos têm deixado de existir. A culpa é minha, a culpa é sua. Nós somos os responsáveis por manter viva a doutrina de Jesus Cristo. E isto quando nós não nos afastamos das Escrituras. Então, veja a aprovação de Cristo, as respostas e busca que ele teve, e todos os seus ensinos do capítulo 5 das bem-aventuranças. Ele diz, olha, nós vemos no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas eu quero dizer contigo o seguinte: pobres de espírito são pessoas que não são sábias aos seus próprios olhos. Pobres de espírito são pessoas que literalmente esconde da mão direita o que a esquerda fez, esconde da esquerda o que a direita fez. Pobres de espírito são pessoas que preferem estar nos bastidores, não gostam de holofotes. Então eu te digo o seguinte: não bem-aventurados são os pobres de espírito, mas a vida que estamos vivendo como cristãos é vida de querer holofotes, sem perceber lá onde você trabalha. Você tem e precisa executar um excelente trabalho, mas você de fato, com esse trabalho e conhecimento que você adquiriu, você tem agregado esse conhecimento às pessoas? Você tem deixado o conhecimento adquirido influenciar pessoas para o bem? Ou você tem sido sábio aos seus próprios olhos? Ou você tem buscado abundantemente o ser sábio aos seus próprios olhos? Logo, então, Cristo, ele faz uma observação para nós, pobres de espírito. Lança-se uma pergunta: como tem sido o seu comportamento em relação ao seu próximo? Como tem sido a sua doação de vida no ensino e na construção de seres humanos melhores? Então, pense nisso. Se você está caminhando na contramão de se tornar um pobre de espírito, nós estamos diante do Mestre que nos dá sempre a oportunidade de aprendermos dele. Então eu te convido, deixe diante dele todos os seus pecados, deixe na sua cruz, nos pés da cruz, o seu comportamento que ao invés de agregar, tem separado. No versículo 4, Cristo, ele vem e diz: bem-aventurados que choram. E aí nesse bem-aventurados os que choram, eu observei algo em comum no versículo 3 e no versículo 4. E depois, na continuação da leitura, eu encontrei algo em comum em todo esse texto. Essa toda a referência das bem-aventuranças, esse ensino de vida que Cristo nos deu, ele estava inclusive, sem percebermos,
mostrando as fases da nossa vida e os comportamentos que nós passaríamos a ter. Porque ele diz: olha, bem-aventurados os que choram. Então eu comecei a pensar, causa e consequência. Se existe alguém que chora, naturalmente existiu alguém que fez algo que fez com que alguém chorasse. E aí, meus queridos, eu quero te chamar para essa observação. Ele diz: bem-aventurados os que choram. Mas quantas pessoas estão sendo bem-aventurados por nossa causa? Neste caso, a pessoa será bem-aventurada, mas nós não. Nós estamos sendo muitas vezes a causa das lágrimas de alguém. Nós estamos sendo o motivo do sofrimento de alguém. Então, meu amado, ao passo que alguém será bem-aventurado porque chora, uma outra pessoa não será bem-aventurada porque fez alguém chorar. Então eu não vou dizer, você será bem-aventurado porque você chora. Eu vou lhe dizer, preste atenção se as suas palavras e comportamento não têm feito pessoas chorarem. Então, meus amados, é extremamente importante entendermos isso. Nós olhamos as escrituras só da ótica do me fazer bem. Eu não consigo entender quando eu não faço bem a alguém. Então, meu irmão que me escuta, minha irmã que me assiste, em nome de Cristo Jesus, tome cuidado para você não ser o agente causador das lágrimas de alguém. No versículo 5 nós temos: bem-aventurados os mansos. No 6 nós temos: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmãos, geralmente, até os nossos 30 anos de idade, nós temos ali 15, a passagem da adolescência para a fase se tornando jovem, depois jovem para a fase adulta. Então nós facilmente cometemos esses erros de sermos sábios aos nossos próprios olhos, logo deixando a pobreza de espírito de lado. É comum nós, na nossa energia, achando que estamos certos e temos razão para tudo, fazemos as pessoas chorarem pelo nosso comportamento. Como também é muito comum nós nos confundirmos com bem-aventurados os mansos, mas é comum nós sermos arrogantes, sermos grandes demais em nós mesmos, e aí achamos que somos donos da verdade. Construímos um relacionamento com as pessoas que estão ao nosso lado, neste caso, principalmente com os nossos pais, principalmente com os nossos irmãos, os mais chegados, com a nossa família. Somos arrogantes demais, estamos certos em tudo, não aceitamos a repreensão. Não, em hipótese alguma. Os meus pais estão errados, os meus avós estão errados, eu tenho a razão. Afinal de contas, eu estudei mais que eles. Nos seus conselhos, eles estão errados. Então, comumente, até os seus 30 anos, se você está nessa faixa, você que me ouve está nessa faixa, tome cuidado, não seja sábio aos seus próprios olhos. Busque ser pobre de espírito. Tome cuidado com o seu comportamento, fazendo as pessoas chorarem, para você não ser mal-aventurado. Seja bem-aventurado. Se comporte diferente. No versículo 6, os mansos deixem esse comportamento violento, palavras agressivas. Violência, irmãos, não é agredir fisicamente, é violência com as palavras, é violência de arrogância, não respeitando a humildade do outro irmão, não respeitando a humildade da outra irmã. Isso também é violência, e isso precisa morrer em Cristo, porque isso é comportamento da velha natureza. Quando morremos para Cristo e ressuscitamos depois que subimos no batismo, nós temos que ter um novo comportamento. Então, você que é jovem, que está dentro dessa faixa etária, preste atenção como você tem vivido a sua vida. Depois, você terá muitos trabalhos para reconstruir as pontes quebradas. Você terá muito trabalho para reconquistar o irmão ofendido. E o tempo, irmãos, compramos tudo, menos o tempo. Se o perdermos, não tem mais o que fazer. Então faça direito
no tempo que se chama hoje. Faça direito nessa vida que Cristo lhe deu. Viva intensamente. E quando eu digo isso, meu querido, eu quero deixar claro uma coisa. Eu estou desassociando viver esse relacionamento com prosperidade financeira. Estou desassociando. Eu sou um entusiasta. Eu digo, estude, trabalhe duro. Se não está dando o salário das 7 às 5, trabalhe das 7 às 7. Se não está dando das 7 às 7, trabalhe das 7 às 10. Busque mesmo melhorar de vida, mas não associe sucesso financeiro à vida cristã. E não busque achar textos bíblicos para apoiar aquilo que está em seu coração. Se for buscar estas coisas, busque com sabedoria, entender o que é vida cristã, o que é espiritualidade cristã e o que não é. Isso é um tema para uma outra pregação. Então temos um tempo onde nunca se leu tantas escrituras, nunca se buscou tanto, mas também nunca se viu tanta confusão, tanto irmãos precisando ser guiados pela mão em coisas simples. Cronologicamente falando, já existe um tempo que frequenta a igreja, 5, 6, 10 anos, mas não conseguiu entender ainda a pureza do Evangelho. Então, não basta semente ser um buscador de informações da leitura. Debruce sempre a sua busca em Cristo, para que Ele te dê a explicação, para que você consiga vencer a tradição para a doutrina bíblica, sem criar conflitos, irmãos. Respeite o alheio, não entre em brigas desnecessárias. Não, pare com isso. Já passamos dessa fase, já passamos. Mas não deixe aquilo que não é verdade ser verdade no Evangelho. Versículo 6, nós temos um problema grave. O versículo 6 acontece dentro das igrejas, muito clássico isso, muito comum. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esta frase, ela é muito fácil de se confundir com vingança. Fome e sede de justiça é diferente de vingança. Embora você vai dizer assim, não, mas fome e sede de justiça é sobre os desprezados, aquele que é humilhado por quem tem poderes, então ele tem que ser beneficiado. Sim, essa é a explicação do texto, mas na verdade não é isso que acontece. O que acontece é, quando alguma pessoa faz algo que nos fere muito, e isso nos marca muito, nós intimamente torcemos quando ela está numa pior. Nós não conseguimos olhar para ela com um olhar de misericórdia. Talvez você não verbalize isso, mas em seu coração nós até usamos a Bíblia e dizemos: está colhendo aquilo que plantou. Meu querido, é comum isso ter passado em seu coração, mas eu te convido, quando isso acontecer contigo, deixe esse sentimento aos pés da cruz de Cristo. Você ainda não entendeu o que é fome e sede de justiça. Ainda o Evangelho de Jesus está enfrentando dificuldade de entrar na sua vida. Então, quando alguém, porque vai acontecer, porque isso é vida, de alguém lhe ferir, de alguém lhe caluniar, e às vezes deliberadamente sem nenhum motivo, devolva as características de Cristo Jesus e não pague na mesma moeda. Talvez você ativamente não vai executar, mas se desceu isso em seu coração, Jesus disse nos seus sermões que já cometemos pecado. Então, meus amados, nós precisamos perceber e ver que a bem-aventuranças que Cristo nos deu é um ensino para toda a vida, todos os dias, todos os momentos, sem darmos as costas. Se dermos as costas, de algum dia não aprendemos de Jesus, nós fracassaremos. Talvez você diga em seu coração: mas não, eu quero sim, eu aprendo de Jesus. Irmãos, nossas palavras serão justificadas pelas nossas ações. Então, se você está assistindo esta pregação com a sua esposa, eu quero te convidar. Faça essa pergunta para ela com muito respeito e carinho. Peça para ela lhe dizer o que você precisa corrigir como marido. Porque
Todos nós em nós somos bons, todos nós em nós acertamos. Algumas pessoas, é claro, conseguem adquirir uma maturidade mais rápido. Glória a Deus por isso. São multiplicadores do reino de Deus, do evangelho puro e simples. Outros não. Faça essa análise, faça esse exercício. Mulher, com carinho, responda para o seu marido aonde ele precisa corrigir. Marido, quando ela lhe disser, aceite, trabalhe para corrigir. Quando o seu marido terminar, minha querida, faça a mesma pergunta para ele, peça para ele lhe dizer aonde você precisa corrigir, o que você precisa mudar. Porque não como cristão somente, mas como pessoa, como mulher, certamente como cidadão, seremos melhores. Com isso, nossos casamentos, relacionamentos serão sarados, curados de verdade. Não se iluda dizendo, eu não brigo, nós brigamos pouco. Quando, claro, você adquiriu a maturidade, é fácil, a vida fica mais fácil, nós facilitamos a vida, porque não damos espaço para coisas vãs. Mas você só consegue mudar tendo consciência do erro. É o que eu disse anteriormente, causa e efeito. Os nossos problemas sempre são recorrentes os mesmos, porque nós tratamos a consequência, nunca tratamos a causa. Vamos passar a tratar a causa. Depois, façam isso como os pais, sempre com os nossos filhos, estreite os laços. Irmãos, nós como igreja precisamos ser diferentes do mundo. E quando eu digo mundo, eu digo um mundo de pecados. Nós não podemos ter os nossos casamentos se diluindo como se não fosse nada. Nós não podemos ter pais distantes de vossos filhos, como tão corriqueiramente tem acontecido. Pode acontecer de você, pai e mãe que me ouve, família que me ouve, de vocês não terem errado e seus filhos estarem distantes. Tranquilize seu coração e mantenha as suas orações dos seus familiares aos pés da cruz. Mas muitas vezes os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas estão distantes de nós porque nós nos comportamos errado como eles. Então precisamos corrigir isto rápido. Ainda há tempo. Está destruído o meu casamento? Não está. Chame o Mestre Jesus para o seu casamento. Trate a causa, não a consequência. Diga a verdade do que precisa mudar para o outro, com respeito, com carinho, porque eu tenho certeza que reinará paz, porque é na comunhão que Deus ordena a bênção e a prosperidade. Aí nós temos os versículos 7, 8 e 9. No versículo 7, 8 e 9, Cristo disse: bem-aventurados os pacificadores. No 10, bem-aventurados que são perseguidos pela justiça. Nós precisamos entender que assim, o Evangelho de Jesus, ele nunca tratará as coisas materiais, ele tratará as coisas espirituais. Espiritualidade essa que nós nos perdemos. Nós confundimos espiritualidade com usualidade dos dons, mas é um outro tema. Se aprendermos essa espiritualidade na mudança de comportamento, todo o contexto da nossa vida, todo o restante das coisas que nos cercam será diferente, a visão será diferente. E no versículo 7 diz: os misericordiosos. Misericordiosos, eu separei da seguinte faixa etária de idade. Nós passamos a olhar isso a partir dos 35 anos de idade. Você já está com maturidade maior, você se importa menos com falações, com falácias. Você não abre mais a porta da sua casa para as conversas que deveriam nem existir mais, irmão. Conversas das vidas alheias, esses problemas que ainda existem. Você começa a olhar a vida, a simplificar a vida e a olhar ela com outros olhos. Você já começa a entender que a vida não gira em torno de você. E você começa a fazer uso da empatia, você começa a aprender a se colocar no lugar do outro. Quando alguém chega falando que
determinado irmão ou irmã cometeu um erro, você aprende a olhar com um olhar de misericórdia. Você substitui o apedrejamento para o acolhimento. Entenda, não é a aceitação do erro, é o curar aquele que errou. Que a pessoa que já cometeu um delito, irmãos, ela já começa a ter dificuldade de se perdoar. Ela diz a ela mesma: como eu pude fazer aquilo? Então ela não precisa mais de nenhuma mão acusando, porque ela já tem a sua consciência acusando. Nós temos que ser agentes curadores, porque muitas vezes quem errou está com menos problema do que quem acusou, quem está acusando. Sabe aquelas pessoas que vêm e diz: olha, você viu o que fulano executou? O que fulano fez? Mano, essa pessoa carece mais da misericórdia, do arrependimento, do que aquele que às vezes consumou um ato, consumou palavras erradas, explodiu no trânsito, falou o que não devia, se comportou como não deveria. Essas pessoas são mais dignas de arrependimento. Lembra do texto? O Mestre Jesus, ele é riquíssimo em sabedoria, e ele disse: olha, o publicano, sou pecador, miserável e nem digno de levantar os olhos para o céu. Esse desceu justificado. Talvez esse dedo que você aponta para quem errou, ele está sendo justificado. E o grande demais, o fariseu, o egoísta, olha, jejum 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tem, esse não desceu justificado. Cristo, ele é brilhante em mostrar, não é o que você tem, é o que e o porquê você faz. Se não entendemos isso, irmãos, nós teremos dificuldade. Quando você está geralmente nessa faixa etária de idade, 35 anos para cima, como eu disse, você aprende a ser misericordioso, você começa a não dar muito espaço para más conversações. O versículo 8 que trata dizendo: os limpos de coração. Irmãos, olha como uma coisa puxa a outra. Você não dando espaço para as más conversações, olhando mais para o próximo com um olhar de misericórdia, entendendo que a vida não gira em torno de ti, o seu coração começa a ter espaço para o Evangelho de Jesus, para o Espírito Santo de Deus atuar. E como o Evangelho de João diz que nós estamos limpos pela palavra que Ele nos tem ensinado, o seu coração estará puro, o seu coração estará diante, está na palma da mão do Mestre. Com isso, meus amados, não é preciso nem dizer que o Espírito Santo estará usando a sua vida como canal de bênção, e você estará alcançando pessoas que habitam em trevas, porque a glória de Cristo revelada através do Espírito Santo, limpos nós pelo poder da sua palavra, é que irá convencer o outro. Porque nós não podemos, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Percebemos então que quando a gente valoriza o ser e não o ter, as riquezas perdem a importância, elas perdem o espaço que nós damos a elas. Então chegaremos no versículo 9, irmãos: bem-aventurados pacificadores. Ô crente, eu quero fechar um parênteses, eu já estou terminando. Tem muito crente que ainda não entendeu. Me perdoe a expressão, crente é uma pessoa muito comum, eu até gosto de usar pouca ela, eu uso pouco. Mas tem muito cristão que voluntariamente faz muitas confusões, dá muito trabalho para corrigir depois, é muita fofoca. São temas que nem deveríamos tratar mais em pregações, são temas que nem deveríamos tratar, nem deveriam existir no seio da igreja mais. Afinal, somos salvos em Cristo e Ele é o nosso mestre, e Ele disse que nosso comportamento era para ser outro. Então, como ainda somos agentes que geram problemas, que geram más conversações, que necessita muito de pacificadores. Mas se você porventura ainda é uma dessa pessoa que traz muita confusão, seja um pacificador, amadureça, nem dê problema. Eu digo sempre que as pessoas esperam de nós pastores ou de nós líderes uma postura, estudo, qualificações, e até enchemos às vezes os
lábios e dizemos: olha, frequento uma igreja que é assim, o pastor é assado, tem tal formação. Mas também nós pastores precisamos de uma igreja madura, de uma igreja que leia, de uma igreja que sabe entrar no diálogo, de uma igreja que sabe falar de temáticas difíceis, que sabe discordar, sabe aceitar quando é discordada. O corpo de Cristo precisa amadurecer, o corpo de Cristo precisa crescer. Mas falando especificamente, como a igreja precisa de pastores, de líderes que buscam conhecimento em Cristo Jesus, nós também precisamos de uma igreja sarada e curada. E muitas vezes as pregações são sãs, é pura e simples, mas nós temos ainda muitas pessoas de dura serviço que, por causa da tradição, não deixam o Evangelho de Cristo entrar na sua vida. E para terminar, meus irmãos, se você entende o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, que é o que nós estamos trabalhando, as bem-aventuranças, você tranquilamente entende o versículo 11 e 12, tranquilamente, sem ficar vitimizado. Jesus disse: olha, bem-aventurados quando, por causa do meu nome, sofrerem injúrias, perseguições e mentiras, e disserem contra vocês todo mal. Irmãos, isso é muito sério e poderoso. Sabe por quê? Se você resistir tudo isso, como garantia, como premiação, Ele te deu, sabe o quê? O reino dos céus. E aí finalizamos, irmãos, no versículo 12, ele diz: exultai e alegre-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque os nossos irmãos sofreram isso muito antes de vós. Irmãos, é conselhos para toda a vida, palavras de sabedoria do Mestre Jesus. Siga, seja discípulo dele. Quero te convidar a você não assistir algumas pregações sem falar mal, mas sendo apologético. É necessário dizer: o inimigo, como citamos no capítulo 4 de Mateus, mostrando a tentação de Jesus, ele usou as escrituras. As pessoas estão usando as escrituras para distorcer. Não vá com todo mundo, siga Jesus. Eu quero terminar deixando aqui 4 ressalvos que eu espero e torço e oro para que você não esqueça, para que você busque isso. Saia da fuga covarde e venha para a inserção. Deixe de se esconder, apresente-se. Não é problema meu aquilo, mas se você pode somar porque alguém está com dificuldade, some com ele. Saia da fuga covarde e venha para a inserção. Saia do vitimismo, do ser vítima, e busque novamente o lugar na história. Eu passo por isso, não cheguei onde queria porque a minha família teve dificuldades, não consegui chegar a tempo onde eu queria. Saia, deixe o vitimismo de lado e construa o seu lugar na história. Vem para cá, sai desse vitimismo, construa a sua vida. A vida é muito bela, Deus nos deu vida para vivermos, e você só tem uma vida. O tempo, como eu disse, não se compra. Se perdermos, acabou. Deixe a necessidade obstinada de falar e desenvolva a capacidade inalienável de ouvir, questionar, filtrar, deixar de ouvir. Entende? Deixe a busca doentia da razão para a busca necessária da paz. Repito e termino: saia da fuga covarde para a inserção. Saia do vitimismo e venha para um lugar de volta na história. Deixe a necessidade obstinada de falar e busque a capacidade inalienável de ouvir. Saia da busca doentia da razão e venha para a busca necessária da paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel